de 2 jours de croisade d'évangélisation à New Delhi, du 17 au 18 mai l'an 2024, ça sera grave. Délivrance, guérison miracle, prospérité et grande bénédiction. Oh yes, une forte louange et adoration avec le meilleur artiste musicien chrétien en air. Pour participer à cette grande conférence interrenommée internationale et surtout évangélique, contactez Béni de Team, le prophète Samuel Moussous, dès maintenant. Que Molimo Santo est dirigé et conduit sur la Pokwalelo, na Kombo, na Yesu Masia. Ndeko nangayo ozali branché sur notre canal. Aidez-nous, partagez, commentez, likez la vidéo. Et c'est Dieu que nous servons à Kobosana, Kopambola Yote. Vous êtes à nous assister neste momento, por favor. Vê se pode partilhar esse link, comenta, convida alguém. Deixa like, zito. E esse Deus que nós estamos a servindo não vai te esquecer, Ele vai te abençoar. Então, bem amado profeta, doutor international, profeta Moussous, bonne année, bonne année. Bonne année, grand homme de Dieu, l'homme de bon cœur. Pasteur Edouard, mon ami, mon frère, ma famille, en tout cas, je suis content. Merci pour ta présence, merci pour cette année nouvelle 2026. Obrigado pela sua presença, obrigado por este ano 2026. Muito obrigado, meu amigo, pastor Eduardo. Et je vous salue tous au nom de Jésus, vous qui suivez notre mission. Estou a vos saudar todos que estão a seguir essa tarde, essa missão, em nome de Jesus. Que cette année 2026 soit une année de surprise. Seja ano de surpresa este ano de 2026. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe Richement. Ricamente. Au nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Merci. Amém, amém. Muito bem pela essa bênção, nosso profeta. Profeta Samuel Moussous, eu sei que tu estás a fazer missões mundiais. Vimos o ano passado, foste também no Brasil, foste no Congo e em outros países da África Central. E como é que foi a sua missão o ano passado? Também se encontrei com o homem de Deus, abriu seu coração para mim. Ele me abençoou muito. C'était vraiment historique. Foi encontro histórico. Depois dos Camarões, eu fui para a Turquia. Depois de Turquia, voltei na Inglaterra. E também fui na França. E na França foi a apresentação dos livros que eu tinha escrito. Foi uma grande bênção. E havia muitas igrejas que tinham me convidado também. Eu estava na igreja do pastor Daclo na França. Eu estive também na igreja do pastor Elodie na França. A maman Deborah na France. E também estive com a mamãe Deborah na França. E na Bélgica a pastor Jean-Claude Ngoma. E também estive na Bélgica na igreja do pastor Jean-Claude Ngoma. Foi uma grande missão abençoada dentro da Europa. E na África. E também na África. E continuei também meu caminho até no Brasil. O Brasil é um terreno que Deus me concedeu. Nous avons fait un bon travail. Fizemos bom trabalho no Brasil. E depois do Brasil, e fomos no Congo Kinshasa. Aonde fizemos 2 meses dentro da missão. E depois de Kinshasa, fomos na província de Katanga, Lubumbashi, Likasi. Foi tempo impactante, foi a primeira vez que eu cheguei até Likasi. Nous avons libéré la parole de Dieu. E liberamos a palavra de Deus. Nous avons déclaré. Declaramos. Et nous avons aussi béni notre nation. E também abençoamos a nossa nação Congo. Nous aqui aussi reçus. Fomos também recebidos na igreja Armée de Victoire, Pai Coutinho Fernando. E fomos também recebidos na igreja do Papa Coutinho Fernando. E foi também uma grande bênção. Junto com a mamãe Emily Coutinho. Ministre Nabiso e a jeunesse. E com o nosso ministro da juventude. Grace Coutinho. Grace Coutinho. C'était vraiment un bon moment. Quer dizer que foi bom momento que nós passamos. Et voilà pourquoi nous avons retourné à UK, Angleterre,
au mois de décembre. E em dezembro que nós retornamos aqui no nosso país, em UK, em dezembro. Uau. Yes, Que yes. trajetória, que trajetória. Foi muito Uau. muito Então, forte. para definir o que é a missão mesmo da igreja. Qual é a missão da igreja? Missão nem vamos exalir a igreja. Parce que mingi, vas comprendre te, mais comment ils ont tambla de gauche à droite? Est-ce que c'est la mission à Yomoko ou bien mission? C'est quoi la mission que tu fais? Oui, donc, merci pour Qual é a question. missão que tu fazes? Porque as pessoas estão te vendo você viajando nos aviões, você vai de esquerda à direita, como nos dizer, mas qual é a tua visão acerca da missão da igreja? Merci vraiment pour la question que madame. Merci, obrigado pela essa questão, uma questão boa, Tu vas comprendre para que as pessoas la possam mission. entender o que é a missão. Exatamente, partimos na Bíblia, que quand même me quando ça pour na cata profondeur. É uma palavra que eu vi na Bíblia, depois aí que vamos entrar na profundeza para definir. La mission dans la Bible A missão dentro da Bíblia est centre é o centro sur le partage de l'évangile, para partilha do evangelho, annoncer salut à toute la nation para falar em todas as nações a salvação et l'envoyer des disciples pour faire connaître l'amour de Dieu e enviar os discípulos para fazer conhecer o amor de Deus. Principal est la grande commission dans la matière. É a grande comissão. Total na Matthieu chapitre 28 verset Podemos ver 19 à 20. no livro de Mateus capítulo 28, 19 a 20. Allez faites de toutes les nations des disciples. Faça todas as nações meus discípulos. Voilà pourquoi c'est ça la mission autres alango. Esta aqui é a definição da missão que nós temos. Eza appel, É um chamado. eza charge, É um cargo. eza responsabilité. É uma grande responsabilidade. Nenga apôtre Paul Zoloba. Como o apóstolo Paulo está dizendo, Alors, malheur à moi, ele disse, Malheureusement. infelizmente si je n'annonce pas se l'évangile, eu não pregar o evangelho, parce que eza charge ou epesa melengai. porque é um cargo que me foi dado, Soki nazosala yango eza te mpongo na lingi, não estou a fazer isso porque eu quero, parce que ezali responsabilité oyo nzambe apesi é charge. uma grande responsabilidade que Deus me concedeu para fazer isso. Oui, parce que na kata mission Porque dentro da missão, eza na badanger, eza na barisque, eza na réalité. tem riscos, tem coisas perigosas, há muitas realidades. Ndenge moko Bible ezoloba, Como a Bíblia está nos dizendo, Yesu alobi mwana moto azangi place akotia moto. Jesus tem dito que o filho do homem não tem aonde põe a sua cabeça. Mais ndeko aza na place akotia moto, mais mwana moto azangi place akotia moto. Mas as aves, eles têm lugar para pôr suas cabeças. Parce qu'il parlait de mission. Ele falava da missão. Donc, via Yesu na mabele awa, Quer dizer, a vida de Cristo aqui na terra ezalaki mission. era missão somente. Aza na Jérusalem, Ele na estava em Samarie. Jerusalém, Samaria. Donc, azali kotambola na Judée. Ele estava andando em Judeias. Donc, partout azali kotambola Quer dizer, toda a parte que pour ele annoncer ia l'évangile. era para anunciar o evangelho. Voilà pourquoi il est à na gloire, aza na gloire. Esta aqui é a razão pela qual ele foi no Pai, Et attirer está na glória de Deus. sua responsabilité pour la préparer l'église. Ele nos deixou a responsabilidade para a igreja. Voilà pourquoi tu osala ngo ni pour na mbongo, Nós estamos a fazer essa missão não é pelo dinheiro, ni pour na ngamoko, não é para mim mesmo, mais eza pe ambition te, e também não é uma ambição, mais ezali responsabilité, charge, appel. mas é uma responsabilidade acompanhada com chamado. Voilà pourquoi tu osala ngo avec cécité, avec amour, avec E por isso compassion. estamos a fazer isso com toda a compaixão, com a força, com o amor, Pour la kosani pour annoncer l'évangile. para anunciar o evangelho. Ndenge bandeko bamonaki, Como os irmãos viram, nous sommes partis jusqu'à l'Inde, à Inde. até chegamos até na Índia. Pendant na Inde, aqui na Pakistan. Fomos em Índia até Paquistão. Et c'était vraiment, en tout cas, Dieu nous a fait du bien. Deus fez maravilha Oh, conosco. jamais vu dans le ministère. Eu nunca vi no meu ministério. Nous avons vu des miracles, des Vimos guérisons, milagres, curas, beaucoup de choses que Dieu a fait. muitas coisas que Deus operou no nosso Nasi meio. mututo yebi Inde. Penso que todo mundo conhece acerca da história da Eza Índia. mboka moko oyo, religion, eza makasi. E conhecemos que a Índia tem muitas religiões Et puis, muito ba fortes, doctrine eza différent. tem muitas doutrinas Mais diferentes. pour na kokota kuna kosala musala biso tosali Para kuna. entrar e fazer a obra que nós fizemos ali, Soki oza na périté. se não tens o Soki chamado, oza na nzambe te. se não tens Deus na sua vida, vão te iluminar Pe otikala kuna. e vais ficar lá. Parce que nous avons vu les réalités. Porque nós vimos a realidade na Índia. Kuna baza na 4000 nzambe. Eles têm 4.000
deuses oyo bazo-adorer. que estão adorando. Donc soki mpela nzambe aza nango te, Se não tens Deus contigo, ok. quer dizer que você não pode fazer a tua obra ali na Índia. elobi patriarche na biso prophète Miezi, Como o Papa Miezi tem dito, o Papa Miezi ntango Antônio, amonaki mosala nasali na Inde. quando ele viu o trabalho que eu fiz na Índia, En tout cas, prophète Miezi, en tout cas, merci pour la amour, considération, pour la valeur au pays, pour la mosala. obrigado Papa Miezi Antônio pelo valor que fizeste acerca da obra que eu tinha feito na Índia. Paulo Chum, Osborne foram também na Índia, falharam na Índia. Mas você foste na Índia, impactaste aquele país. Parce qu'ils appellent. Porque é um chamado. É uma grande responsabilidade que Deus te concedeu. Voilà pourquoi nous sommes na nation. É por isso que estamos indo em todas as nações para pregar a boa nova do Cristo, como a Bíblia diz. Deixar a família, a casa, os filhos e ir em todas as nações. Se não tens aquele chamado, nunca vais fazer isso. Porque há certas pessoas para poder deixar o seu conforto na sua casa e ir fora, ele não vai conseguir. Para deixar a sua casa, a sua esposa, para ir anunciar boa nova fora. As pessoas que são mais amorosas acerca da sua família nunca vão deixar a família para ir anunciar boa nova fora. Se nós estamos indo em todas as nações para pregar boa nova, porque é um cargo que Deus nos concedeu. Muito obrigado, profeta. Uau, glória a Deus. Na Índia, anunciar boa nova. E também, amado, fica conectado. Vamos seguir essas imagens da Índia, Paquistão. Ok? Também de África. Vamos seguir depois. Voltamos. Vamos dar tempinho no nosso profeta para beber água. Voltamos daqui a pouco. Fica só ligado no nosso canal. Muito obrigado. Fell on her that time. Her eyes pain and stomach pain was gone, and now she is healed and standing here. Hallelujah. God bless you. God bless you. प्रभु तुहानू बहुत आशीष दे। Be blessed. Hallelujah. तुसी आशीषित हो। Profeta da Índia, Paquistão e outro também de África um pouco. Mas tudo que você fizeste, estavas com uma equipa ou vais sozinho nessas missões que você tem feito? Ah, merci. Ouais, eza ba mission mususu nakendanga moko. Tem missões que eu tenho ido sozinho. Eza mission mususu nós acompanhar na bato. Há outras missões também sou acompanhado com pessoas. Então nakendaki mission ya Inde. Quando fui na Índia, nós acompanhei na grand homme de Dieu, Aza pasteur apôtre Jean-Claude Mumba, Aza na Belgique. Eu fui acompanhado na Índia com o apóstolo vive na Bélgica. É nome de Deus, c'est aqui todos ensemble na mission. É homem de Deus, ele gostou que me acompanhaste na Índia e no Paquistão. E a missão também passou muito bem junto com ele. E puis na Europe, e também dentro da Europa, nós acompanhei na Moïse
E também tinha feito com meu filho espiritual, chama-se Nous Moïse. sommes allés partout. E andamos junto com ele. Donc voilà, et dépend de quand on attend le moment, mais Ming nous a accompagné. Depende do tempo e o momento, muitas vezes só acompanhado. Oui, parce que Moussa Lega Mounene, Porque a obra é grande et puis tous un livre à présenter, e temos também livros para et apresentar. puis tous un d'ici, E também temos uma organização d'ici on te passe un trophée. que temos dado troféu nas Donc c'est une pessoas. grande organisation Mounene. É uma grande organização. Voilà pourquoi tous autres dans la nation, E estamos aí nas nações, on a accompagné l'équipe. acompanhado como uma equipa. Uau, uau, glória, glória a Deus. Amen. Uau. Então, o nosso profeta tem sido acompanhado com a equipa durante a tua missão. E há quanto tempo já estás nessa missão mundial para pregar boa nova em todas as nações? Há quanto tempo? Começou a missão, foi na banaki mission ya kubima libanda ezalaki na 1990 c'était 93 94. Quer dizer que em 1993, 94 que eu comecei essa missão de ir nas nações. Oui, donc voilà na banaki mission tilelo. Ok, desde aquele tempo até hoje, estou sempre na missão. E como é que você recebeu essa revelação da missão? Porque há muitos pastores que estão sempre nas igrejas, estão a pregar, tem igreja local, mas você, quando é que você recebeu essa missão que Deus te deu, dizendo que você tem que ir mesmo fora da igreja pregar boa nova? Foi quando? Como é que você viu aquela visão? Ah, merci. Merci en tout cas, Pasteur Edouard, pour la question, les bien, pour toi comprendre. Essa questão é muito bom, pastor, para que as pessoas possam perceber. Oui, c'était année 90, 91. Era 1990, 91. Tout ça qui n'a qu'à retraite de prière il y a 7 jours. Estava no retiro de 7 dias, Sans manger, sans boire. sem comer, sem beber nada. Et na carte retraite, on était mais ma casse. Durante aquele retiro era muito forte. Dès la visitation maintenant. A partir dali que eu recebi a visitação divina. Nous avons eu l'obélanga na prophétie, na parole de connaissance. E Deus me falou através de profecias e palavras de conhecimento. Les gens ont commencé à prophétiser. E as pessoas começaram a profetizar acerca de mim. Oui, prophète Samuel. Diziam, profeta Samuel. Parce que na temps on a trouvé abenganga Mosakoli. Naquele tempo me chamavam já profeta. Et abenganga homme de miracle. E também o homem de milagres. Parce que nós aqui donc nós aqui profeta aqui na impacte ya ko gagner presque na église. Era profeta, mas tinha impacto de ganhar muitas almas. Donc église não precisa muito muita ganhar. Na nossa igreja não há outra pessoa que tinha ganhado muitas almas do que eu. Donc na ganhar tudo batubaia ora na ganhar bom. A maioria das pessoas que vinham na nossa igreja fui eu que tinha ganhado aquelas almas. Parce que não tinha na babisi, não tinha na wendi, não tinha na balaba, não tinha impacte muito eu tinha. Porque eu estava pregando nos carros, nos autocarros, nos trens, nas ruas, nas praças. Ouais, donc, ça qui vraiment impacte ma casa, c'est un miracle. Aquilo mesmo impactou muita gente e milagre estava acontecendo. Et na carte, il y a retraite, on a 7 jours. E durante esse retiro de 7 dias, nous avons à lobby. E Deus falou, Samuel, na nation. Eu te chamei para as nações. Tens uma grande missão. Toda a tua vida vai ser mais fora da sua família. Donc, eu vou te utilizar no domínio de milagres. Serás conhecido. Donc, quer dizer, as profecias eram muito fortes acerca do meu ministério. Muitas mensagens, profecias em toda parte. Pastores, mesmo os crentes, também estavam profetizando acerca do meu ministério. E depois de 91, 92, a primeira missão aconteceu em 93, 94. Quando comecei a missão, Deus me fez a graça. Muitas coisas aconteceram. Depois da guerra da UNITA, quando o Dr. Savimbi tinha falecido,
nazalaki na Angola. Eu estava em Angola naquele tempo. Na 2000 nzamba ayotinda na UK na Em Inglaterra. 2002, e Deus depois me enviou aqui na Inglaterra. Uau, uau, muito obrigado, nosso profeta Samuel Mussusso. Uau, glória a Jesus Cristo. Mas o teu primeiro país da missão foi Angola. Sim, Angola. Ok. E como é que viste naquele tempo acerca do avivamento em Angola? Bom, na taona avivamento ezali bila makasi te. Do réveil ezali bila makasi te. Bataba de 93, 94. Quer dizer, 92, 94 não havia mesmo aquele avivamento em Angola. Parce que tozalaki mingi na kati ya guerre. Porque a guerra estava em Angola. A guerre ezali makasi. Havia guerra em Angola naquele tempo. Quand même tozalaki kosala effort na paix tozalaki nango. Não a promessa tozalaki côté évangile malgré guerre. Mas contudo, sabem que havia guerras, faziam tudo por tudo para pregar a boa nova do Cristo. Donc, biso tozalaki témoin vivant nzambe. Quer dizer, nós somos testemunhos vivantes de Deus. Na makambo nzambe asali. Em tudo que Deus operou. Que Dieu existe. Que Deus existe mesmo. Pour na période da guerre. Porque no tempo da guerra, en tout cas, nous avons vaincu da guerre. Nós passamos mesmo da guerra. Donc, bakufi ozaidete. Muita gente morreu sem imaginar. Donc, na vivre, na guerra. Eu vi mesmo pessoas morrer mesmo na guerra mesmo, como se fosse no filme. Na guerra na mai, na as jamba. Pessoas morreram mesmo na guerra, na floresta, na água. Na igreja, bomba, dentro da igreja, bomba que cai, as pessoas morrem mesmo dentro da igreja. Na pastor Nanga Rifé, na Angola, na Luanda. Eu como o pastor Rifé, que está em Angola. Na Nyataba mine. Eu também já pisei mine. Mas não me matou. Me deu também um tiro na cabeça. As pessoas estavam gritando, mas não fui morto. Me deu balas muitas das vezes no corpo, mas aquilo estava a passar somente. Donc voilà pourquoi, quand je prêche la parole, quand quando eu prego a boa nova do Cristo, eu retorno a pensar o que aconteceu em Angola, me dá mais a força de pregar a boa nova. Uau, 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 glória. Uau, uau, uau. Você não tinha medo de pregar boa nova naquele tempo em Angola? Com aquela guerra, também estava apanhando jovens para ir na tropa. Na Rusca, plusieurs fois, mais também na Rusca já me apanharam muitas das vezes, mas me deixaram. Pasteur, grâce a Nzambe, na Kotiba prison, na Kafufu wana. Até me levaram na prisão, no Kafufu. Depois saí. Quer dizer, nos deram porrada como se fosse um animal da floresta. Quer dizer, você não vai ter nenhuma ideia, diz o nosso pastor. Quer dizer, nós somos combatantes mesmo em Cristo. Porque as pessoas que nos conhecem em Angola, muita gente no Evangelho, o que tem a ver com diamantes, pessoas sérias, eu também estou dentro daquelas pessoas. Uau, muito obrigado, pastor, pelas essas palavras. Amém. Mas nessa missão que você tem da Boa Nova para todas as nações, quais são, as provas já passaste? Para além de Angola, que já dizeste, da guerra, quais são as provações que você já viu até neste momento? Testes que passaste, você vê mesmo que não vou deixar essa missão, mesmo, já não vou conseguir mais, a situação não está boa. Já encontraste essas situações também? Já pensaste em abandonar a missão por causa de problemas? Bon, merci à toi. Question fantastique. Merci, l'homme de Dieu, pour l'inspiration à ma question. Obrigado pela inspiração de perguntas, pour la sagesse aux Arango. E também pela sabedoria que você tem. Bon, mais preuve, c'est belé, tu écoutes no Évangile. Quer dizer, aprovações, muitos que já se encontram no Evangelho. A prova, primeiramente, Quand on est aqui na Inglaterra pela primeira fois, quando eu vi pela primeira vez aqui na Inglaterra, a família tinha ficado em África, eles tinham ficado em Angola, a minha esposa com os filhos. E puis aqui facilité malgré que aqui não era fácil quando eu cheguei aqui. Quando cheguei aqui, já que eu tinha a promessa de Deus, Satã já sabia que esse homem tem impacto para as almas, tem que lhe matar.
Quand on a commis na Londres, Quando cheguei em Londres, le gouvernement est venu à Liverpool. o governo nos enviou em Liverpool. Quand on est à Liverpool, Quando cheguei em Liverpool, na sala aqui nasci presque quelques semaines, un mois ou 2 mois. eu tinha feito quase 2 meses Nandako Nazaraki, na casa onde eu vivia. Izaki na batu wa mindele mo bazaki wana. Naquela casa onde eu vivia havia também pessoas da Europa. Ngana zaki na kata na prière, Eu estava em retiro, em orações dentro da casa. Nazala nasce, Eu estava dormindo no chão. nazaki ngaboko. Eu estava sozinho. Batola bakoti babuki porte, Aquelas pessoas entraram, destruíram a porta, bazui kita munene, puseram um grande sofá. bamanga na likolo, Uau! bamanga likolo, Deixaram cair aquele sofá nas minhas costas na Congo susu, e também nas costas e nos pés. na yeko kwea kao. E depois desmaiei no chão. Tava na kwei, E quando caí, bango bakasi na kufi. eles pensaram que eu estava morto. Oh, nazaki besu na conscience pena te. Mas eu tinha perdido a consciência naquele momento. Voisin o azaki pembeni ayoka ki makelele. O vizinho que estava ao lado viu o barulho. Ndesi konde ako benga police. Depois ele chamou a polícia. Tava benga police. Quando chamou a Wana polícia, zaki na iba ina na batute. naquele tempo não conhecia ninguém. Na zaki vraiment toka mupaya na uti Luanda na sali 3 mois na Quer dizer, eu era ainda uma pessoa chegada, novo naquele país, naquela cidade de Liverpool. Então police Quando a polícia veio, bakotinga déjà par terre na rali. a polícia viu que eu estava no chão, deitado. Mundo que abike moto sa kufi déjà. Disseram que esse homem já morreu. Nde babenga ka ambulance. E daí chamaram a ambulância. Taba nga ambulance E quando a ambulância chegou, nde ba yeko zonga ti na ke. depois me levaram no hospital. Só pita na sali 3 mois. E no hospital eu tinha feito 3 meses. Likolo bukana ki. Eu tinha deslocado a perna, E no Congo pena zaki choque. também tinha choque nas costas. Donc na como ele meti paralysé tout Eu ça. estava um pouco paralisado. Na sali 3 mois no hospital ngamo. 3 meses sozinho Ni dentro do mama, hospital. ni mwana, ni Nem mwasi, sequer ni mãe, pati, pai, ninguém. Sozinho. Na como ele muito. Eu estava muito escuro naquele tempo. Donc zaki mamongo épreuve uma makasi. Quer dizer, era uma provação muito dolorosa. E na saki 3 mois na wata mona babeki. Eu estava de mulete, eu estava andando de mulete. Parce que bande Durante ko 3 meses. bayebi na É quase a maioria do povo de Liverpool, eles conhecem essa história. Eu vos saúdo em nome de Jesus. Pasteur dayebi O pastor Gildo sabe. tous les hommes de Dieu baton E outros homens de Deus que estavam vivendo em Liverpool, eles conhecem esse momento que eu passei de provações. Et pourtant zaki difficile vraiment zaki facilité. Era difícil, não era fácil. Après ils ont un temps. E depois, quando andei de tempo, on récupérer. comecei a On recuperar. récupérer. Comecei a Dans recuperar. la récupérer. E quando recuperei, Je m'en wata mona babeki. dia eu estava andando com as muletas, Nde na kutana pasteur Gilles. que eu conheço, se conhecemos com o pastor Então Gildo. pasteur da moninga Quando o pastor Gildo me viu, a Télémi. ele parou, Ah, attends, tu es de quel pays? ele me perguntou: és de que país? Moi, j'ai dit, bon, je suis du Congo. Eu lhe disse: eu sou do Congo. Ah bon? Ele disse: Oh, tu parles français, tu parles ok, quer dizer que tu falas português e você fala lingala e francês? Ah, oui, non, bah, là, voilà, surtout. Eu disse: sim, eu falo. Desde quando a minha E depois ele me levou na ndaku ya ba ndeko mo pe to zero mo na Angola. na casa de alguém também que tínhamos conhecido em Angola. Aí ba ki ngape bien ter Eles me conheciam como pastor deles, Mama Landu e mamãe Lando, na papa Didier. e com o papá DJ. Tava mo ngabe, oh Quando me prophète. viu: oh profeta, O sui guerre ndemte o que aconteceu? Pela guerra ou o que aconteceu contigo? Ngabe non à Liverpool. Eu disse: não, aquilo me aconteceu aqui em Liverpool, aqui na Inglaterra. Nde en tout cas ba kamo na makasi. Aí eles estavam mesmo surpreendidos pela essa situação que eu passei. Wana situation liboso na kutana Esta aqui é a situação que eu atravessei, muito dolorosa na minha vida. Quand na récupérer, Quando eu recuperei a saúde, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, quando comecei a pregar a boa nova de Liverpool Jesus, j'ai bouleversé. Liverpool estava mesmo Avivamento. tremenda, avivamento tremendo em Liverpool. Dieu m'a fait vraiment en tout cas un Dieu à Liverpool. Deus, ele me fez mesmo Deus em Liverpool. Et là Uau. où nous avons
raconter beaucoup de gens, église comme Mounene. E ali também a igreja desenvolveu, cresceu. E naquele tempo também recebemos a irmã Loro Mbongo. Muito obrigado, pastor. Vamos beber um pouco d'água para refrescar a nossa garganta. E também, amado, fica sempre ligado. Daqui a pouco estamos a voltar com o nosso convidado desta noite, o profeta, o doutor, missionário. Amém. Samuel Nsusu. Daqui a pouco voltamos. Vamos seguir essas imagens daqui a pouco. Obrigado. Toca na cima. Uau. Esta noite, uma noite da bênção. Estamos quase a caminhar ao fim desse debate, dessa entrevista com o nosso profeta, doutor evangelista mundial, profeta Samuel Nsusu. Estamos a debatendo acerca da mission da igreja, a mission mondiale. Nous parlons sur la mission mondiale, la mission de l'église de Dieu. Je pense que vous êtes bénis. Partagez, commentez, likez la vidéo. Parce que notre programme est bilingue. On a des gens qui parlent français, qui parlent portugais. C'est pour nous interprétons, afin que tous les gens soient bénis. Restez bénis, bien-aimés. Waouh! Et quels sont les avantages depuis que tu as commencé la mission de Dieu? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices que tu as eu? Quais são os benefícios ou as vantagens que recebeste durante esta missão que estás a fazer no mundo? Amen. Merci, l'homme de Dieu. Amen. Oh, ouais. En tout cas, bénéfice d'abord, o benefício que eu posso dizer, dans le côté spirituel, espiritualmente, muita gente deu suas vidas a Cristo. Et puis, fierté là parce que o meu orgulho é que muita gente também foi batizada na água, comme indiens, como os indianos, como os brasileiros, como os americanos também, todos os africanos. Quer dizer, para mim é um orgulho para Deus. Et deuxième chose, a segunda coisa, o benefício spirituel toujours, sempre no lado espiritual, miracle. É milagres. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est o que Deus fez no meu ministério. J'ai vu des miracles. Houve muitos milagres acontecer. Tem paralíticos que andaram. Os malucos também ficam libertados. E também os surdos ouviram. Também os mudos falaram. Quer dizer, muitos milagres aconteceram no meu ministério. Donc, ce que j'ai compris que j'ai un grand Dieu. O que eu percebi que tem um grande Deus. Et ce que nous comprendre. Aonde que eu compreendi. 3 dimensions. E temos 3 dimensões. Dimension, tu as la dimension locale. E temos as dimensões locais. Tu as la dimension nationale. Dimensões nacionais. Et internationale. Também internacionais. Et puis même até la onction. Mesmo em unções. Tu as la onction particulière. Temos unção particular. Onction ministérielle. Temos unção ministerial. Et tu as la onction internationale. E também temos uma unção internacional. Tu as la onction royale. Donc temos uma unção royal. Parce que real. Oui, oui. Donc na carte mission on comprend que non dimension local. Na carte local quer dizer, há pessoas que Deus só lhes chamou localmente. Outras pessoas são chamadas somente pela sua nação, dentro da nação. Onction royale, onction royale, il y a international mondial, il banda esa dimension. Quer dizer, a unção real tem uma outra dimensão para ir nas nações. Parce que tu dois affronter ba démon, esprit, ba mal, tu dois catcher ba péché. Porque estamos a confrontar espírito que vive nas águas, estamos atravessando no ar. Donc nous avons vu ba esprit, ba domination, bandoki, ba magicien, ba marabout, tout le monde ba science. Vimos espíritos de ciências ocultas, mágicos, feiticeiros.
bruxos, muitas coisas Mais das trevas. tu sens que tu es protégé. Mas você sente que és protegido. Tu sens onction royale. Você sente que há uma unção real Onction sobre de ma ti. nation. Quer dizer, das nações. Donc, on comprend que quand on onction de ma nation, Vais perceber que essa unção para as nações, onction royale, essa unção real, et ça qui est au coup de la présidence, faz com que você possa se encontrar com os dirigentes, presidentes, il y a un ministère, as autoridades como no meu ministério. peut-être quand même quelques présidents, il y a Já me encontrei com muitos presidentes do mundo et une autorité différente. e as autoridades diferentes. Donc, beaucoup d'autorités. Quer dizer, muitas autoridades. Donc, pour le moment, on a onction royale, onction de la nation mondiale. Numa outra palavra, quer dizer que é uma unção real mundial. É uma outra dimensão. Et puis, au monde, dans la dimension, au monde, même à livre est commis mondial international. Mesmo os livros que eu tinha escrito tornou-se mundialmente. Et ben livre monsieur côté bandaka ba président. Há livros que entram na casa dos presidentes, lhes deram como presentes. Vous sentez dimension. Quer dizer, é uma outra dimensão. Vous avez ma dimension. Quer dizer, temos dimensões e dimensões. Vous avez ma profondeur. Temos profundeza e Vous profundeza. avez ma grandeur. Temos a grandeza e a outra Donc, grandeza. trois dimensions. Quer dizer, temos três dimensões diferentes. Donc voilà pourquoi tout ça là que tous la multi to continuer mission nous devons stopper ça malgré la situation la réalité. C'est bem que há combate, situações, realidades, estamos a confrontando, mas ninguém pode nos parar para continuar a missão, diz o nosso profeta Amen. Samuel Amen. Mussusso. Amen. Uau, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. A pessoa vai te arrêter, a pessoa vai te arrêter. A pessoa vai arrêter la mission de Cristo. Uau, glória ao Senhor Jesus. Amen. Mas como é que você combina a tua missão com a família? Porque você tem filhos, tem a esposa, e a tua esposa também não anda lamentar, não anda chorar. Como foi a mulher do Paulo Yong-Shu, estava em depressão, porque o Paulo Yong-Shu estava a sair sempre, ir evangelizar, deixava a mulher em casa. E a tua situação, como é que você combina a tua missão para as nações, para salvar as almas e a casa? Como é que você combina essas coisas? Merci parce que doit pour la mutuna zamalam bon pour la famille. Il y a le bosso avantage que maman a appel, a appel pasteur. Para a família, eu posso dizer que, primeiramente, a minha esposa, ela é pastora. Tu une église moko. Quer dizer, saímos da mesma igreja. Aí a capacité. Ela conhece a capacidade. Aí família ela conhece a minha família onde saí. Et puis moi, amitié, on a l'église, l'amitié à quartier, à famille. E também com aquela amizade do bairro e também da família. Desde 1990 até hoje estamos juntos. Uau, congratulations. Uau, parabéns. Merci. Desde 1990 até hoje. Uau. Yes. Que bênção! Oui, donc, tudo música, uau, estamos a sair de longe mesmo com ela, estamos juntos até hoje. Você ainda é jovem, pai. As coisas estão, os dias estão indo, Deus está a nos renovar sempre. Como a Bíblia diz no João 8, 51, a Bíblia diz. Donc, ceux qui garderont ma parole, ils ne verront jamais la mort. Amém. Donc, quer dizer, Deus está a renovar sempre a saúde, a força. Donc, na mamãe, tu as 5. Tem 5 filhos. Ele bossou a 26 ans. E outro tem 26 anos de idade. Há outros que têm também outra idade, estão crescendo. Mas você, como é que você anda a manejar, como é que você anda a dirigir essas coisas, controlar essas coisas com os seus filhos, também não anda a lamentar. A situação diz que o pai não tem casa, nos deixou. Il y a bien parce que maman est éducative, elle très forte. O mais bom é que a minha mulher, ela é muito forte. Ela é uma mulher de casa. Também é uma mamãe do ministério. Donc, quer dizer, ela está me cobrir quando eu não estou presente em casa. E puis, bana ba comprendre que papa está na missão moko oyo. E os filhos também perceberam que o pai tem uma missão muito importante. E também os filhos entram dentro da visão. Quando estou em casa, eles sentem que o pai está em casa mesmo. Eu estou sempre com eles. Fico à vontade. Tudo que eles precisam, eu lhes dou.
Et puis tu vas japper na famille. Também viajamos de vez em quando com a Et puis família. tu vas japper na maman. E também viajo com a minha esposa. Vai japper menet Europe. Como daqui da Tu Europa, vas na maman. ou vou muitas das vezes com a minha Mais mulher. musika, Mas de longe, atika la pour la famille. ele fica para tomar conta da família. Muito obrigado, meu pastor, meu doutor, meu profeta, Samuel Mossusso. Uau, uau, uau. Glória, glória a Deus. E as missões que você tem feito fora da Inglaterra, comparando com a Inglaterra, como é que você vê a missão evangélica em total? No seu... Como é que você vê a missão aqui na Inglaterra? Ouais, merci. Mission A, on a en Angleterre, Aqui na Inglaterra a missão Zamuke, dans la moissée. está um pouco embaixo. Ezala muke réveil Zamuke. O aviamento é um pouco. Parce que biso to le système ya mingi na bénéfice confort. Porque as pessoas aqui vivem com benefício, quer dizer, eles têm uma vida conforto. Oui, donc nous surtout on pose gouvernement en Quase a maioria dos seus desejos, o governo ajuda sempre quando tem problemas. Na cadre na joba cadre il y a social. Quer dizer, no quadro social. Mais makamo etali nzambe mtefa pesa yo. O que tem a ver que Deus deve te dar. Se ko bato ba ko lukango, so comme na passe maladie, comme na problème ya mukanda na problème bo yitumsende aluki. Eles só procuram a Deus quando tem problema da doença ou tem problema de estadia. Aí que eles buscam o servo de Deus. Em relação às pessoas que estão na África, as pessoas que estão em África, eles estão dependendo de si próprios. Eles não têm aquele sustento ou ajuda do Estado. Quer dizer, a consolação deles é mais na igreja. É por isso que eles têm aquela facilidade, aquela fé mesmo forte em relação aos que estão aqui. Mas aqui na Europa, por causa dos bens materiais, faz com que a fé de muitos seja fraca. Uau! O que nós podemos fazer aqui na Europa para que o avivamento possa penetrar? Merci. E l'autre chose, c'est que il y a le bosso, il réveille la prière. Quer dizer, o avivamento só vem pela oração. Donc, prière, c'est moko ya semence pour la terre ko atteindre ko toucher ba to ko e sala musala o mutaro imaginer. A oração nunca apodrece. É uma semente que faz com que o avivamento possa entrar no país. Oui, dans le cas, il y a vraiment en tout cas il y a prière, na ba jiba sacrifice ko sa so awa amoni. Quer dizer, sacrifícios, jejum e orações. Parce que awa é pessoal aussi hamboka malili. Porque aqui é muito frio. E puis bakayu misala. E também trabalho. Eles vão empêcher pensa mutaza la pena. Aquilo impede as pessoas para se dedicar verdadeiramente na obra do Senhor. Só como mutaza chrétien solo 100% sans mélange, so mi pensa na igreja ali em Zambé. Olha também les vrais chrétiens. Aqui na Europa, se você vê um cristão verdadeiro, é aquele que vai mesmo na igreja, está sempre fiel na sua igreja, aquele aí é verdadeiro cristão aqui na Europa. Parce que mingi baque na igreja, même até anglais, même até todo mundo baque na igreja, parce que porque muita gente aqui não vai nas igrejas, mesmo os ingleses, os africanos não vão nas igrejas, porque eles sabem que hoje já tem tudo, estou aqui na Europa, se eu precisar de algo, o Estado vai me dar. E aí que na mesa lango colher zalango, transpor zalango, uma condição. Ele sabe que tudo é fácil, o carro, o transporte, alimentação, tudo é fácil, por isso muita gente não tem aquela fé como em África. Rever quando eles a prière. Para que o avivamento entra é somente a oração, diz nosso profeta, e também a evangelização. Mas por que muitas igrejas aqui não evangelizam? Bom, o problema é a condição é boca, porque quer dizer, dependendo da condição do país. Autorização. Você tem que ter autorização para evangelizar. Só autorização é autorizada. Se não tens autorização, você não pode pregar fora da igreja. Na África tem no hospital. Mas nós, em África, nós pregamos nos hospitais. E em toda parte, nas praças. Mas respeitar a religião é muito na muito. Aqui estão a respeitar a religião de cada indivíduo. Mas o testemunho de Jeová andam a evangelizar. O mormon também anda a evangelizar nas ruas, nas praças. Mas por que vocês, igrejas evangélicas, não evangelizam como os outros? Não, basta la rapper, mes amis, basta la rapper. Também tem feito, mas nem tão muito.
Bango, omoni témoin de Jéhovah, il faut comprendre dans le domaine spirituel. Omoni l'église le domaine spirituel devemos também perceber algo. Omoni tant il soit avec un évangile. Quando Jesus veio com o evangelho, queriam lhe matar por causa da verdade que ele pregava. Mais si ba agos prier na agos aller ni surtout na bakanga O muçulmano ele pode pregar na rua, não vão lhe parar. Mais biso ba chrétien biso vraie Mas parole nós de Dieu. cristãos, quando você tem essa boa nova, comme problème. você grande problema vão te Donc diable vão te parar mesmo. donc à ça l'effort mais quand le cas étouffé et vérité tout ça Quer dizer, mais o diabo ele faz tudo para abafar a verdade do Cristo. mais nous sommes là toujours nous continuons Nós toujours estamos sempre aqui e estamos a continuar sempre a pregar a boa nova do Cristo. mais et là on a ce pela mingi O que eu agrado muito, eu estou muito il y alegre, a ça robaki o que Jesus tinha dito. abi papa Ele diz, Pai, na baton so pesinga todas as pessoas que você me na deu, bung se mutute não perdi ninguém, sauf moi libéri. somente aquele filho da perdição. Moi je crois Eu creio na ba eline surtout e nos eleitos, ba ponamine surtout todos os escolhidos, oyo sika baza bakangami aonde estão presos, oyo nzambe o que pertence a Deus, nzambe abungisa bango te nunca Deus vai lhes deixar. até tikali un jour Mesmo se faltar um dia, to récupérer bango nós vamos lhe bakoya recuperar. awa Eles vão vir aqui pe bakota bako nzambe e também vão entrar no reino de Deus. Uau, muito obrigado pelas essas palavras. Então, meu profeta, já estamos quase no fim. Qual é a última palavra que poderia dizer para este ano de 2026? Será que Deus colocou algo para ti no seu coração para este ano de 2026? Porque 2025 já passou e muitas coisas passaram em 2025. Agora entramos em 2026. Qual é a palavra ou a revelação profética que Deus colocou no teu coração? Oui, merci. En tout cas, vraiment, Moutana, merci. Vraiment, dans ma pambolo. Et ça, là, on va dire que Moutana pendant l'année Oyo, même algo que Deus colocou no meu coração para este ano de 2026. Même até pour l'église, nous autres. Mesmo na igreja estou pregando isso. Donc, ne tuez pas ce que tu as. Quer dizer, não mata o que você tem. Kobo mate oyo yo zana. Não estraga o que você já recebeu. Donc, kobo mate. Não estraga Oyo ndamba pesa yo o que Deus te concedeu que você tem. E kobo mapete. Não estraga Ndekwaza pemena yo. a pessoa que está perto de ti, não destrói Oyo ndamba pesi. o que Deus te Parce que concedeu. tant mususu, eloko ndamba pesa yo. Pode ser que algo que Deus te concedeu Ya onde ko sala o zalo. é aquilo que vai fazer com que você seja alguém amanhã. Donc, ya on anu na sota mona idée générale on ndamba pesa que tobo mate on ndamba pesi. Oyo É zalo. preciso tu andar com essa visão, com essa palavra que não destrói o que Deus te concedeu. Même ata don yo zalo. Mesmo o dom que você tem E ko memoire pa ya roi. pode te levar na casa do rei. Joseph, José, donne ya o discernement. dom de discernimento Ya bandoto. dos sonhos E comme c'est musique. que ele levou longe. Mais soka boma ki yango. Mas se ele tinha matado aquele dom, Mais engo memi não kuna. poderia lhe levar até na casa do faraó. Même batalon yo zalo. Mesmo os talentos que você tem, Ndenge bi besoin mkana como a Matthieu. Bíblia diz no livro de Mateus, Ndamba pesa batalon. Deus deu talentos Il y a 5, de 5, il y a 2, il y a 3. talento de 2, 3, 1. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, aquele que recebeu 5, ele explorou aquilo, multiplicou. Oya 3. Aquele que tinha recebido 3 também, Aswata yango. também multiplicou. Mais oya soki moko. Mas aquele que tinha recebido só 1, ele enterrou aquele. Tant maître yaki, Quando o mestre veio, atalo soki 5. ele viu o que tinha Viu 5, serviteur. ele disse, tu és um fiel servo. Oya soki 3. Aquele que tinha recebido Ah, 3, oza bon também serviteur. és um bom servo. Mais oya soki moko bon Mas aquele que tinha guardado 1, Nzamba yebisaki ye, Deus lhe disse, abi oza mauvais ele serviteur. disse, tu és uma servo. Abotolaki yango. Ele lhe recuperou. Donc, même don, Mesmo os dons, même talent, mesmo o talento, oyo oza nango, o que você recebeu, koboma yango te. não destrói. Grâce oza nango, A graça que você recebeu koboma yango te. não destrói. Koboma mpe moninga aza pembeni Também não yango te. destrói o teu parceiro, o Caim. teu amigo. O Caim, abomaki Abel, ele matou seu irmão Abel, mais vie ebebaki, mas depois a vida dele estragou-se. koboma moninga aza pembeni yango te. Não mata o teu vizinho, alguém que está próximo de ti. Même ata Joseph, Mesmo José, bandeko na ye, os seus irmãos banga baboma ye, queriam lhe matar, mais babosanaki, mas eles tinham esquecido lobi akozala moïse que na bango. amanhã será muito importante Donc, para eles. bien aimé, tout ce Quer dizer que que, tu bem as, amados, o que você tem comme don,
como dom, comme talent. como talento. On le verra bien. Falas muito On bem, travaille bien. tu jogas muito bem Usa futebol, maele. tu és Usa inteligente, capacité. tens Tu capacidade, prêches bien. pregas muito Donc bem, tu fais les choses bien. que faz coisas boas. Bien aimé qu'on néglige. Bem amados, não negligencia, não mata, Lobby. porque amanhã Et vous savez le vai te fazer o bem. Surtout Hoje muita gente estragaram ou destruíram os seus talentos, une génération tozali. principalmente nessa geração que nós estamos a viver. Biso toaba kilelo. Nós somos pessoas de hoje. Donc au moins que mon kileso qui na kobeba. Podemos ver que na o biso mundo beba. está indo no fim, está se estragando. Et là comment oyo na sepela ki nango. O que eu gostei muito, Bien aimé. bem amado, Ko bomate eloko oyo zango. não mata o que você tem. Bíblia bitango Jean-Baptiste bakata ke mutu. A Bíblia diz quando o João Batista foi cortado a cabeça, Mais Bíblia bi après ko kata Jean-Baptiste ko boma Jean-Baptiste. Donc quando mataram o João Batista, Bíblia bi. a Bíblia diz, Et là avant bakata mutu. antes mesmo de ser cortado a cabeça, o Bíblia pescoço, a Fille Bíblia ya diz, Hérodias. a filha de Herodias, Bíblia bi. a Bíblia diz, Abina ki ondibate. ela dançou mesmo. O roi lobaini. O rei disse, alobi ke soko sengata katikata bokonzela se você me pedir mesmo metade do meu reino, vou te parce dar. que o simplicinga na fête na. Porque você me agradou mesmo na minha festa. Donc là on comprend que Aí que eu percebi, mwana Hérodias oya mwasi. quer dizer que a filha de Herodias, Donc azali be mwa donné ya kobina. quer dizer, elle tinha aquele dom de dançar. Donc donné ya kobina wana. Aquele dom de dançar, Et on comment que ba se roi se que soit attention senga katikata ya pouvoir na pesa. fez com que o rei dissesse, mesmo se for metade do meu reino, vou te dar. Pour non succès. Para terminar, Ce que moi j'ai compris, o que eu percebi, tout oyo zala ngo don zala ngo likamo zala ngo tudo que grâce você zala ngo. tem, a graça, o dom, o talento que você tem, Et comme musika. pode te levar longe. Donc comme minimiser o Não don talent minimiza o o dom, o talento, a graça que você Ane recebeu. oyo. Este ano, Bem, ainda vai na posta de 2025, 26, Deus quer te utilizar na ba dono surtout ba talent em zala todos os ngo. dons e talentos Na que domaine você não tem. surtout. Em todo domaine. Moi j'ai compris. Eu percebi, Ane oyo este ano, na sali déjà planning. eu já fiz o plano, Eza na ba don zala ngo. quer dizer que a partir dos dons que eu Eza na ba tenho, talent zala ngo. os talentos que eu tenho, Moi je sais eu sei que cette année que este ano na vibrer. eu vou mesmo em Na diante. ko vibrer. Eu vou ser abençoado. Na ko vibrer. Eu vou ser Ataka abençoado. donc on a zango ya. Vou vibrar mesmo. Ya guérison. Mesmo esse dom Ah, da não cura negligenciar que eu outro. tenho. Não vou negligenciar. Não dá pas mal dire. Amém. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. O profeta Samuel Monsusso. Amém. Ele disse que este ano. Amém. Luvuno. Aleluia. Assim. Glória a Deus. Ele vai vibrar com aquele dom que Deus colocou na sua vida. Então, meu amado, você que escutou essa palavra, guarda aquele dom, aquele talento, aquela graça que Deus te concedeu. Bomba graçoana, dom wana, talawana, nzambe apesio. Estamos fazendo muito mais olhando biso essa malade. Le cours de don, il y a guérison et délivrance. Será que pode orar para alguém que tem problema da saúde? Elle precisa de libertação, a consolação, a restauração. Est-ce que vous priez pour naïe? Como é isso? Père, toujours prier. Bem amado, vamos orar para ti. Yo mutoza no hôpital. Você que está no hospital, Yo mutoza na ndako. você que está em casa, Malade dominé yo. a doença te dominou, Malade umeli. a doença durou longo, Oleli mingi. choraste muito. Mais non, il fait le moko. Mas eu queria te dizer algo. Dieu peut le faire encore. Deus pode fazer ainda. L'état des miracles O tempo de milagres n'est pas encore passé. ainda não passou. Lelo. Hoje, Si tu crois, se tu creres, tu verras la gloire de tu Dieu. verás a glória de Deus. L'obité. Não amanhã, Continue dans l'obité. não amanhã, Parce que guérison est à l'élo. porque a sua cura Si é tu hoje. crois, Se você crê, tu verras tu viverás la gloire a glória de Dieu. de Deus. Parce que l'état des miracles, Porque o tempo de milagres N'est pas encore passé. ainda não passou. nous avons continué en 2026. Deus que te fez entrar nesse 2026, Azan a plan merveilleux. Ele tem um bom plano para ti. Malade Ozobela. A doença que você está C'est sofrendo pour la gloire en Zambie. é para a glória de Deus. Et je prie E estou orando que cet après-midi, que esta tarde, ce matin, esta manhã, que Dieu te visite, que Deus te visite, que Dieu te guérisse. que Deus te cura. Je prie
Eu tô orando. Au nom puissant de Em Jésus. nome poder de Jesus Cristo. Papa, Pai, je demande eu tô orando. ta grâce, A sua ta graça, faveur. o seu favor. Je te supplie. Eu te peço. Batemos mais bela. Todos que estão doentes, Esse cara zoami. aonde estão? Dans ma situation Em todas as compliquée. situações complicadas. Ba docteur balobi. Os doutores disseram Qui c'est aussi monsieur de l'anjoto. que a cura, o medicamento não está trabalhando mais no corpo. Mais je dis, Mas eu estou a dizer, au nom puissant em de nome e Jésus, poder de Jesus Cristo, sois guéri. receba a sua Là cura. où tu es. Aonde estás? Tu es guéri. És curado em Parce nome que de Dieu Jesus. t'aime. Porque Deus te Parce que ama. la miséricorde de Dieu Porque a misericórdia de Deus est encore avec toi. está contigo. La grâce de Dieu, A graça de Deus, le pardon, o perdão, l'amour de Dieu o amor de Deus est avec toi. está Je contigo. déclare, Eu declaro, tu es pardonné, és perdoado, tu es guéri, és curado, tu es sauvé és salvo et tu es béni. e és abençoado. 2026, 2026, tu régneras, vais tu reinar, domineras, vais dominar, tu seras béni. serás Et le abençoado. Dieu des E de surprises Deus de te surpresas, surprendra. Ele vai te surpreender. Aujourd'hui, Hoje, pas demain, não amanhã. aujourd'hui, Hoje, je déclare, eu estou a sois declarar. guéri Receba a tua Sois cura. guéri. Receba a tua Sois cura. guéri. Receba a tua au cura. nom de Jésus. Em nome de Jesus Tu es Cristo. béni de Dieu. És abençoado de Tu es Deus. béni de És Dieu. abençoado de Et que Deus. Dieu Que Deus te guérisse te cura. les maux de tête, Em nome de les Jesus. douleurs, Dores. tout ce que tu souffres, Tudo que está sofrendo. tout ce que tu sens Tudo que está a sentir. de mal à l'aise, Não está a de sentir bem. vertige, Vertigem. toutes sortes de maladies, Qualquer forma, a doença. tu es guéri au nom de Jésus. És curado em nome de Reçois au nom de Jesus. Jésus. Receba a tua cura em nome Au de nom Jesus. puissant de Jésus. Recebe em nome poderoso de La Jesus. Bible dit, A Bíblia diz: tout est sanctifié todo é santificado par la parole pela e pela palavra e prière. pela oração. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém, 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 amém. Glória, glória, glória a Jesus Cristo. Uau, uau, uau. Que nós abençoado, que nós está abençoado. Então já estamos no fim. Muito obrigado pela essa oração. Penso que o povo de Deus foi abençoado. Je pense que le peuple de Dieu, ils étaient bénis pour cette tranche. On était ensemble avec notre prophète Samuel Moussoussou à partir de l'Angleterre. Restez branchés toujours dans notre canal. Si tu n'es pas encore inscrit sur notre canal de YouTube, va s'inscrire pour recevoir des notifications de nos activités. Que Dieu vous bénisse. Partilha, comenta, deixa um like, se inscreve no nosso canal para estar receber notificações acerca do trabalho que estamos a fazer aqui na Inglaterra. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Deus abençoe você. Bye, bye. Bye. Até mais. Tchau, tchau. Até logo. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye. Shalom, shalom. Merci. Merci, l'homme de Dieu. Bye bye. Thank you, thank you, thank you. Ah, wow, that's amazing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Glory be to God, Jesus Christ. Vous verrez l'abomination de la désolation non apparente. L'abomination de l'Église sainte. Quand l'Église l'a attrapé, avec environ 120 personnes dans la chambre haute. a igreja primitiva a Pentecoste, Environ 120 dons teteram a sua palavra, furent baptisés. foram batizados. Le